Amém. O tema da mensagem de hoje é o poder do posicionamento. E eu quero começar essa mensagem lendo com você parte das Escrituras Sagradas, e olha o que o texto diz. Nós vamos colocar para você acompanhar. Diz assim: os teus olhos, o salmista escreveu, os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. Olha só, o salmista está declarando a seguinte coisa, que o Deus que ele crê, que é o mesmo Deus que a gente crê, conhecia sobre ele, conhecia sobre a história dele, conhecia tudo que já havia de ser, mesmo antes de ser, mesmo antes dele nem estar formado. Eu creio que o nosso Deus, olhe para o pastor e cada palavra, você não tem noção como ela pode mudar a sua história. Eu creio que o nosso Deus, ele não faz acepção de pessoas. Eu não vejo que Deus tratou Davi dessa forma e depois de Davi ninguém mais foi tratado assim. Eu creio que o mesmo Deus que estabeleceu uma história para Davi, que estabeleceu uma vida para ele viver e acessar, é o mesmo Deus que fez isso para você. Mas há pessoas que não acessam essa história por falta de posicionamento, porque não se posicionaram, e porque não se posicionaram, não acessaram aquilo que Deus tem para ela. Por isso que o tema do culto é o poder do posicionamento. Quando você se posiciona, você vai acessar. Se posicionar em quê, pastor? Se posicionar em Deus. Quando você se posiciona, você vai acessar aquilo que é para você acessar. É importante a gente entender e ter essa ideia clara diante de nós, que o posicionamento não diz respeito sobre o presente, mas o posicionamento diz respeito muito mais sobre o futuro do que sobre o presente. Então, quando você se posiciona hoje, você então está permitindo que no futuro você alcance aquilo que tem para você. Não tem uma fé de imediatismo. Olha, eu fiz hoje, plantei hoje, e daqui horas, daqui a minutos eu já vou colher, porque não é assim. Não é assim nem para o ruim, não é assim para o bom. Há pessoas que vêm plantando coisas ruins e que depois de anos ela vai colher. Uma hora a conta chega. E para o lado da fé, o posicionamento, ele diz respeito ao futuro. Agora, se você aceita qualquer coisa, se você lidar com qualquer coisa que vem para você, você está dispensando coisas únicas que Deus já havia colocado para você viver. Imagine assim, você na sua mesa, na sua roda de amizade, na sua roda de pessoas que são próximas e íntimas a você, você abre o leque e permite que todas as pessoas possam adentrar da sua vida. Você não vai conhecer pessoas incríveis. Há um dito que aqueles que dizem que tem muito amigo é porque não tem nenhum. Então, se você abre o leque para tudo, para qualquer coisa, você não vai acessar o melhor, pessoas incríveis, pessoas únicas, porque você não teve um filtro para aquilo. Davi, ele disse que os olhos dele percorriam sobre a terra, e ele buscava, ele enxergava aqueles que eram fiéis, para que assentassem com ele à mesa. Então não aceite que na sua mesa qualquer pessoa se
se sente, não aceite que na sua roda de amigos qualquer pessoa faça parte, não aceite que no seu leque de amizade qualquer um tenha acesso a você, porque isso vai anular de você conhecer pessoas incríveis e que realmente irão fazer diferença na sua vida. Há alguém aqui comigo? Quando você abre e você abre o leque para qualquer coisa, você perde aquilo que Deus chama de exclusividade. Se você vê aqueles que se posicionaram em Deus, Deus fez na vida dele algo exclusivo. Você conhece outro herói que derrubou um gigante além de Davi? Você conhece outro Daniel que entrou em uma cova cheia de leões e os leões não puderam fazer nada? Vocês conhecem outro homem que construiu uma arca e que os animais foram tudo para lá, a não ser Noé? Porque aqueles que se posicionaram em Deus, Deus fez algo único, exclusivo na vida deles. E quando você abre o leque para qualquer coisa, você está então deixando de acessar aquilo que vai ser o único que Deus vai fazer na sua vida. Abre o seu coração, porque tem coisas fortes, tem coisas grandes que o Senhor está aqui para te dar nessa noite. Você vai acessar chaves que podem mudar muito sobre o seu futuro. Um posicionamento não diz respeito sobre o presente, mas sim sobre o futuro. Você que está conhecendo um homem, conhecendo uma mulher, esse relacionamento, o relacionamento íntimo seu, você também tem que apurar, você tem que peneirar, você tem que filtrar, porque ainda que demore, não há problema, mas quando a bênção vem, ela vem com gosto e não para te trazer desgosto. Então você precisa crer, você precisa ter uma esperança, além da esperança humana, mas a esperança que diz respeito à fé, porque a esperança que diz respeito à fé, quanto mais se torna difícil e impossível, mais ela cresce, porque você sabe que depende de Deus. O que Deus está falando aqui e agora, dependa de mim. Quando você depende de Deus, fisicamente você vai andar por muito tempo sozinho, mas quando algo vem para a sua vida, vem para somar, vem para fazer diferença, vem para trazer sonhos, vem para fazer histórias se unirem e ser completadas. O que Deus quer para você é algo único e exclusivo, mas se o seu leque abre para todos os lados, não há filtro, não há uma peneira, você deixa de acessar o exclusivo de Deus. Temos que aprender a se posicionar. Um posicionamento faz você acessar, e a falta de posicionamento faz você perder. O grande problema é que muitas das vezes nós queremos se inserir em histórias que não são nossas. Muitas das vezes nós queremos se inserir em ambientes que não é para nós, se inserir em histórias, em vidas de outro, e é um mal hoje da sociedade, porque hoje nunca houve uma juventude, nunca houve inúmeros adolescentes e também adultos que vêm perdendo a sua identidade. Por quê? Porque deixam de se posicionar e passam a viver histórias de outras pessoas, se inserem em outras vidas. Começam a gostar de roupas porque um cantor gosta, começa a se vestir de acordo com o que um MC se veste, começa a cortar o cabelo. Olha, as crianças cortam o cabelo de acordo com um MC, porque estão inserindo a sua vida na vida de um MC, estão se inserindo a vida na vida de um cantor, estão inserindo a sua vida por uma novela, por um famoso, por um reality show. Então deixam de viver as suas histórias porque sofrem com crises de identidade. O que é a síndrome do amanhã, sem saber o que vai acontecer no dia seguinte? Esse medo, porque não vivem as suas histórias. Você sabe que eu vejo acontecer de monte pessoas que se inseriram na vida de famosos, na vida de artistas, e começaram a ter gostos iguais, andar igual, comer igual, falar igual, e se inclinaram para o mundo de cabeça. Aí daqui um tempo
essa pessoa se converte, o famoso se converte, e a outra pessoa fica como? Sem identidade, sem rumo. E agora? Eu tatuei o nome da pessoa, eu fiz igual a outra pessoa, mas agora a outra pessoa está falando que ela se arrepende de tudo e que ela se converte, e agora? E eu? Imagine só, ei, pense comigo, imagine Daniel, que era um jovem de Israel, que foi levado escravo à Babilônia, e foi levado para o palácio. Imagine Daniel chegando no palácio, e os babilônicos apresentando tudo que tinha no palácio, o do bom e do melhor, as finas iguarias do rei, e Daniel simplesmente falasse: então agora, ótimo, coloca para mim na mesa, eu vou comer, eu vou viver, e me considere como um babilônico. Imagine Daniel se inserindo na vida dos babilônicos. Nós não conheceríamos aquele Daniel que foi jogado na cova dos leões e que houve livramento. Você não conheceria esse Daniel. Mas diante de uma nação, de um país que tentou estimular ele a viver uma outra história, ele disse: não vou me contaminar com isso aí, me serve isso aqui, eu vou continuar com a minha fé, e vocês vão avaliar no final dessa trajetória quem vai estar melhor. Aqueles que vivem a sua história sabem que os frutos vão chegar e que haverá diferença entre aqueles que servem e aqueles que não servem a Deus. Imagina só Sadraque, Mesaque e Abidnego, quando estava diante de uma estátua que foi construída, e aquilo ali se tornou um evento, aonde todos os países, as lideranças, os importantes, todos se reuniram diante daquela estátua. E quando houve o sinal das buzinas, das músicas, a ordem era que todos se dobrassem, todos se curvassem. Mas haviam ali 3 jovens que estavam posicionados. Haviam ali 3 jovens que não estavam dispostos a se render, que não estavam dispostos a ceder, que não estavam dispostos a barganhar, porque eles criam que havia algo em Deus para eles. Então, quando todo mundo se dobra, eles permanecem de pé. Isso é um posicionamento. Então, o rei cumpriu com o posicionamento dele, porque o mundo tem um posicionamento. O que o Senhor está falando aqui não é sobre o mundo, o Senhor está falando sobre nós. O mundo tem um posicionamento, o mundo tem uma fé, o mundo tem uma crença, o mundo tem um caminho, mas Deus não está falando hoje com o mundo, Deus está falando com você. É sobre você, não é sobre eles. Aquilo ali não era sobre o rei, não era sobre as pessoas, aquilo ali era sobre aqueles 3 jovens, e eles se manteram posicionados em Deus. Então, quando o rei faz com que eles fossem lançados em uma fornalha, que a despeito daquele momento foi aumentado a chama para que queimasse mais e eles morressem rápido, o fogo não pôde tocar. E quando todos observam aquele lugar como uma janela aberta, eles veem que lá dentro há a presença do 4º homem. Porque aqueles que estão posicionados em Deus, no mundo espiritual, não anda sozinho. Aqueles que vivem com Deus, há sim uma janela aberta, e que muitos haverá de ver a diferença entre aqueles que creem e aqueles que não creem. Se for para você se inserir, se insere na história que Deus tem para você. Se for para você se posicionar, se posicione naquilo que Deus tem para você viver. Há uma história, há um Deus que antes que você se formasse, ainda informe no ventre da sua mãe, no seu livro, já havia escrito a despeito de você. E o que você precisa hoje é entender que o posicionamento vai fazer você acessar algo incrível, algo único, algo excelente que o Senhor preparou para você. Há alguém aqui? Nós temos relatos de pessoas que se inseriram
e tomaram posse de promessas que talvez nem eram para elas. E se você entrou aqui, talvez você pense assim: já errei muito, já pequei demais, já falhei demais, talvez essa palavra sirva para outro e não sirva para mim. Ei, pare de se anular. Pare de se anular sobre aquilo que Deus tem sim para você. Mas tudo começa com um posicionamento. Olha, a Bíblia fala de uma mulher que ela e a família dela foi visitada por Jesus e pelos seus discípulos, uma mulher chamada Maria. E quando Jesus entra aquele dia naquela casa, ela faz algo único para Jesus. Ela pega um perfume, um vaso de perfume, e ela abre e derrama sobre a cabeça de Jesus. E aquele perfume lava todo o corpo de Jesus. E aquele cheiro, ele toma toda a casa. Era um perfume de alto preço. E quando os discípulos viram aquilo ali, começou-se um comentário onde eles falavam: nossa, que desperdício isso, poderia dar esse perfume aos pobres. Mas eu quero ler aqui com você, nós vamos colocar para você poder ler sobre o que Jesus disse sobre a ação dessa mulher, porque é forte, e você vai ver que quem quer consegue. Jesus disse assim: porém conhecendo isso, disse-lhes: porque afligis essa mulher? Pois praticou uma boa ação para comigo, porquanto sempre tendes convosco os pobres, mas a mim não me haveis de ter sempre. Ora, derramando ela esse unguento sobre o meu corpo, que é um perfume, fê-lo preparando-me para o meu sepultamento. E em verdade vos digo que onde quer que este evangelho for pregado em todo o mundo, também será referido o que ela fez para a memória sua, memória dela. Ela entrou na memória do evangelho, ela se inseriu no evangelho, porque houve um posicionamento em uma casa, houve um posicionamento em um lugar, e ela não se importou para ninguém, nem para aquilo que os discípulos iam achar, mas ela se posicionou e fez aquilo que a fé dela pediu para ela fazer. Então Jesus abre um parênteses e fala assim: olha, peraí, o que ela fez vai ser dito em todo o mundo, aonde for pregado o evangelho, para a memória dela. Então você pode se inserir. E olha a gente aqui, mais de 2000 anos depois, falando sobre falando sobre ela, sobre o que ela fez. Ela se inseriu. Você pode se inserir no evangelho, você pode se inserir, você pode fazer parte de algo maior, porque o evangelho diz respeito sobre uma nova notícia. Nós temos o exemplo de uma mulher cananeia, uma mulher que era das províncias de Sidom, do norte de Israel, e Jesus foi por aqueles lugares ali, e Jesus andando ali, essa mulher começou a pedir ajuda: Senhor, socorro, socorro. Jesus ouviu ela pedindo socorro, mas Jesus não para. Jesus não para, Jesus não atende, Jesus não olha, Jesus só segue. Então aquela mulher, ela poderia sim dizer: não, eu tentei. Não, eu tentei. Ninguém pode falar que eu não tentei. Ela poderia apenas se abster disso. Não, eu tentei, um dia eu tentei. Mas ela continuou, até que os discípulos disseram a Jesus: Senhor, despede ela, porque ela está te importunando. Aí Jesus se aproxima e ela começa a falar para Jesus de problemas que ela tinha. Ela começa a falar para Jesus sobre um problema que a filha dela tinha, que sofria com problemas espirituais, estava atormentada por demônios. E a resposta de Jesus não foi positiva para ela. Jesus disse assim: olha, senhora, não é bom eu tirar da mesa dos filhos e deitar aos cachorrinhos. Qualquer um nessa hora ia falar: pô, pera lá,
Está me comparando aqui com um cachorrinho? Pô, estou tentando e tal. Jesus estava testando ela e usando ela como um exemplo. Pera lá. Então, essa mulher, ela continua insistindo. E ela disse assim: Senhor, mas até os cachorrinhos, eles comem as migalhas que caem da mesa. Aí Jesus falou: não, peraí, há algo diferente nessa mulher. Há um posicionamento diferente aqui. Eu preciso parar, eu preciso enxergar, porque eu estou diante de algo diferente. O versículo 26 diz assim: ele, porém, respondendo, disse, Jesus falou para ela: não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: ó mulher, grande é a tua, seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã, ficou curada. Porque ali havia uma mãe que era uma mãe de posicionamento. Então, se você ter posicionamento diante de Deus, diante da sua casa, diante da sua vida e da sua família, você, mulher, vai acessar coisas maiores em Deus. E ainda que você diga: eu já orei, então ore mais. Ainda que você diga: eu já fiz campanha, já fiz propósito, eu já tentei, então não se abstenha a sua tentativa, mas vai até o fim. Porque a nossa tentativa, mesmo quando ela é frustrada, não quer dizer que o nosso Deus não pode, só quer dizer que Ele quer que você tente um pouco mais. Então tente mais, exercite mais a sua fé, porque aqueles que têm uma promessa e que creem nessa promessa, você há também de prosperar sobre aquilo que há no seu coração. Diga graças a Deus. Esse é o nosso Deus. A palavra fala sobre um centurião, para a gente fechar, que o nome já diz muito, centurião, um romano que não tinha uma fé nesse Deus, não era um judeu, era um romano, mas ele tinha um servo, um criado que estava sofrendo muito, já paralítico em casa, e terrivelmente endemoniado, afligido, e ele corre e vai até Jesus. E diferente daquela mulher, Jesus disse: ei, eu vou lá na sua casa e o seu servo vai ser curado. Então o posicionamento dele surpreende Jesus, que ele falou assim: não, eu não sou digno que o Senhor entre debaixo do meu teto, mas assim como eu sou um homem de autoridade, eu digo para os meus servos: vai, e eles vão, eu digo vem, eles vêm. O Senhor também tem autoridade, só que a autoridade de Deus é diferente da autoridade dele. A autoridade de Deus é a autoridade que rege todas as coisas. Ei, não importa se o seu problema seja doença, não importa se o seu problema seja emocional, se o seu problema seja financeiro, se o seu problema seja salvação, nós temos um Deus que Ele rege, Ele tem ordem, Ele tem domínio, Ele tem voz sobre todas as coisas. Então esse Deus fala para ele, aliás, ele continua falando para Deus. Então, se o Senhor enviar uma palavra, o meu criado vai ser curado. Que posicionamento. Então, mais uma vez, Jesus: ei, peraí, isso aqui eu tenho que prestar atenção, porque está acontecendo algo novo, está acontecendo algo diferente. E o texto diz assim, Mateus 8:10, está dando para colocar aí, para vocês acompanhar? E maravilhou-se Jesus, ouvindo isto, e disse aos que o seguiam: olha só, olha essa chave. Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé, semelhante àquela mulher. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente, do Ocidente, e assentar-se-ão à mesa com Abraão e Isaque e Jacó no reino dos céus.
E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Pastor, às vezes você fala, pastor, mas tudo que o senhor está falando, o que isso tem a ver com a minha salvação? Tem tudo a ver. Veja que Jesus olha o exemplo desse posicionamento e diz, olha, nem em Israel eu vi tanta fé. Então ele faz aqui um paralelo e ele diz assim, olha, vai ter pessoas que vão sair do Ocidente, vai ter pessoas que vão sair do Oriente. E essas pessoas, elas vão se assentar nos lugares celestiais, com Abraão, com Isaac e com Jacó. Mas também há os filhos do reino, que vão ser lançados nas trevas exteriores. O que Jesus está falando claramente aqui é sobre o que o posicionamento pode fazer na vida de uma pessoa. Aqueles que estão vivendo no mundo, mas que se posicionam e colocam a sua vida nas mãos de Deus, esses vão entrar no reino de Deus. E aqueles que vão até a porta do céu, mas não entregam a sua vida para Jesus, não se posicionam como deve se posicionar, vão perder aquilo que era para eles. Então, nós temos que refletir sobre isso. Há pessoas que estão vindo de fora, há pessoas que estavam com as suas vidas perdidas, mas houve arrependimento, se posicionaram, se arrependeram. Hoje o Instagram estava falando só disso, de um MC que estava deixando esse lado artístico dele para poder servir a Jesus. Um MC que eu não conheço as músicas, não conheço sobre ele, eu vi a notícia, mas ele disse na notícia que alcançou tudo, mas havia um vazio gigante dentro dele. Então ele se posicionou diante de todas as pessoas, diante do mundo, diante das redes sociais. Ele não se importou o que as pessoas iriam falar sobre ele, ele se posicionou, e ele estava ali aceitando Jesus. Ele disse, esse é o último show que eu faço. Mas a gente já viu aqui dentro da igreja, MC que está começando a sua carreira, e não desistir daquilo que está começando para aceitar Jesus. Então a gente vê claramente que aqueles que estão vindo do Ocidente, do Oriente, vão tomar lugar à mesa, e aqueles que estavam bem perto, aqueles que estavam às portas, perdendo o reino, por falta de posicionamento. O nosso posicionamento, como nós iniciamos a mensagem, não fala muito sobre o presente, mas fala sobre o futuro. Eu posso dizer algo para você, que os mais velhos sabem mais do que eu. O futuro chega. O futuro chega. Um dia você era garoto e hoje você está vivendo as últimas décadas da sua vida. E isso se tudo correr bem. Às vezes jovem, às vezes criança, adolescente ou velho. A nossa hora ela chega. E o nosso posicionamento em viver com Deus diz respeito sobre a esse tempo, sobre a eternidade, sobre o futuro com Jesus. E as promessas também do presente desse tempo, também elas estão juntos com o posicionamento. Se posicione. Seja um cristão que se posiciona. Seja alguém em Jesus que se posiciona, que Jesus sabe que aonde você entrar, é Ele também entrando, porque quem vê você vai ver Ele, quem vê suas atitudes verão Ele. Se você for um funcionário, seja um excelente funcionário, para quem vê você trabalhando, vê que há algo diferente, há um espírito de excelência. Enquanto muitos estão reclamando, você está trabalhando e dando o seu melhor. O dia que você não estiver satisfeito, o dia que você estiver passando injustiça, você chega ali na liderança, você chega no responsável e fala, olha, não estou satisfeito e eu quero sair. Mas enquanto você está ali, dê o seu melhor. Dê o seu melhor no seu relacionamento, dê o seu melhor para os seus pais, dê o seu melhor para os seus filhos. Seja posicionado em Jesus, e aonde você estiver, o lugar que você acessar, você não vai se curvar com a multidão, você não vai
deixar-se levar quando muitos tiverem medo, porque houve uma guerra que uma pessoa se posicionou, e porque ele se posicionou, ele foi empoderado e derrubou um gigante. Não é sobre os outros, é sobre nós. Não é sobre o que os outros acreditam, é sobre o que você acredita. Não é sobre o que os outros esperam, mas é sobre o que você espera. Eu posso dizer para você, e anote isso: quando você está muito perto de alcançar um romper em Deus, vai ser exatamente nesse dia que mais você vai sentir vontade de desistir. Vou repetir: quando você estiver bem perto de alcançar um romper em Deus, uma promessa, vai ser nesse dia que você vai querer muito desistir. O dia que o povo de Israel pensou que ia morrer, foi o dia que o mar se abriu. O dia que eles pensaram que não ia dar para eles, que eles não iam conseguir passar por aquela cidade, foi o dia que as muralhas ruíram e caíram. Então, o dia de maior dificuldade, o dia que você se sentir mais sozinha, o dia que todas as emoções virem fortes sobre você, permaneça posicionado, porque é nesse dia que há um romper se aproximando. Dizem que no mais profundo da escuridão é quando se aproxima o amanhecer. Então creia nessa palavra, creia nessa promessa. Fique de pé, por favor. Nós vamos participar da Santa Ceia, e você pode se posicionar hoje. A Santa Ceia, ela diz respeito sobre aqueles que aceitam Jesus, que querem viver com Jesus, aqueles que querem andar com Jesus. Nós não estamos aqui para fazer memória dos seus erros, mas estamos aqui fazendo memória dele, de Jesus. Ele disse que deveríamos comer do pão, comer da carne e beber do sangue, que é o suco, em memória dele. E sobre memória dele, o que mais eu tenho de memória é Jesus perdoando aqueles que cometeram pecado. O que eu tenho de memória de Jesus é ele liberando o destino quando muitas pessoas estavam acusando e jogando pedras. Então, se você, é sobre você. Se você quer ele, você vai se posicionar para viver com ele. Você deve participar da Santa Ceia. Amém, gente? Você deve. O sangue é aquele que limpa a gente dos nossos pecados. O corpo de Cristo é aquele que restaura o nosso corpo. É o momento que a gente fisicamente toca e podemos crer que estamos tocando, porque ele disse: esse é o meu corpo e esse é o meu sangue. Aqui você toca no Deus vivo. Quando você toca na Santa Ceia, você está tocando no Deus vivo. Amém, gente? É ele que nos dá força para se manter posicionados. Feche os seus olhos, por favor. Pai,